Olá, minhas queridas e amadas irmãs. Mais uma vez nós podemos, pela graça de Deus, estarmos juntas para meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Temos estudado no decorrer já de algumas aulas acerca dos dons espirituais, dos dons permanentes, que são os dons para hoje, para a igreja, onde Deus nos capacita para o trabalho, para o bom andamento da obra dele. Agora, nós vamos hoje praticamente dar um fecho para essa parte. Aí na semana que vem nós vamos começar os homens dons no livro de Efésios e os dons provisórios que já passaram nós vamos deixar para quando voltar presencialmente aqui na igreja nós podermos estudarmos, porque ele gera muitas dúvidas e como o nosso grupo está fechado e para participações e são muitas mulheres, então nós vamos reservar esses dons então provisórios que foi por um tempo que cessaram para então quando nós voltarmos. No entanto, antes de nós iniciarmos a nossa aula que vai dar o fecho para essa parte dos dons permanentes do livro de Romanos, eu quero orar com você. Oremos. Querido eterno Deus, nós te louvamos pela bênção de mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, que o Senhor esteja, Deus, nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, nos dando graça e que nós possamos entender com clareza, Deus, a tua vontade e a tua palavra. Que cada dia mais nós venhamos a crescer no conhecimento do Senhor e fazer o que agrada ao Senhor e não a nossa própria vontade. Muito obrigada porque o Senhor é bom e tem nos dado a tua palavra em nossas mãos para se revelar a nós a cada dia de uma forma maravilhosa. Que esse momento juntas seja um momento singular, que o Senhor edifique a cada coração e que esse tempo realmente edifique a tua igreja representada na vida de cada crente que realmente tem se deleitado em estudar a tua palavra. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento no precioso nome de Jesus. Amém. Meditando, irmãs, e pensando um pouquinho acerca dos dons, eu pensava, considerava e Deus tocou meu coração porque já há alguns dias atrás eu estava fazendo meu devocional no livro de Juízes e então eu gostaria de compartilhar com você porque considerando e pensando acerca dos dons, muitas pessoas usam erroneamente na prática do dia a dia os seus dons. E para que não aconteça, eu li um versículo que marcou meu coração de uma tal forma que eu quero então ler com você e ele se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, no versículo 20, somente a parte B. Está falando de uma pessoa que Deus chamou e escolheu, está falando de Sansão. Diz assim, determinado momento na vida dele, onde os cabelos dele foram cortados, ele pensou que estava forte, mas a palavra de Deus diz, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E eu fiquei pensando, meditando nesse versículo. Tem como uma pessoa andar com Deus e de repente se afastar de Deus e nem perceber hoje que ela está distante de Deus ainda que trabalhando, fazendo as coisas dentro de uma igreja? E eu gostaria de considerar essas questões com você, pensando nos nossos dias. Sansão significa solzinho, pequeno sol. Deus preparou os pais, chamou os pais, eles não podiam ter filhos, Deus abençoou o casal e então Sansão nasceu. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos. E é muito interessante que um homem que nasceu para ser livre, para ser líder, de repente ele se transformou num escravo dos seus próprios desejos. Foi chamado para brilhar como o sol. Eu entendo que cada crente é chamado para brilhar nesse mundo, porque Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, cada crente tem que brilhar no mundo que jaz em trevas. Era para Sansão ser diferente. Mas eu entendo que existem muitas lutas, questões espirituais, nós vamos passar rapidamente por algumas delas, mas eu quero que você perceba e olhe para a sua vida pessoal
Porque a queda e o afastamento de uma pessoa de Deus, ela não acontece repentinamente. Existe um processo de afastamento de Deus. Ninguém cai em pecado, cai em desgraça, ninguém acorda pensando em pecar e se afasta de Deus do dia para a noite. Mas então, pensando nisso, que eu quero considerar algumas coisas importantes para minha vida pessoal e para a sua também, e a palavra de Deus edifique a sua ação. É claro na Bíblia que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O diabo usa do mundo com todas as suas estratégias e ele joga diante dos nossos olhos, e os nossos olhos se empolgam com tantos encantamentos que o mundo tem para nos oferecer, e esses encantamentos são lançados para nossa mente, e se nós não tomarmos cuidado, eles vêm para o nosso coração. E aí que a palavra fala: concupiscência dos olhos, que são os desejos dos olhos, concupiscência da carne, os desejos da carne, a soberba da vida e o orgulho. Então eu quero, e de repente eu caio em pecado por alguma coisa que pode ser minha vontade, mas não a vontade de Deus. Então, as pessoas, todo ser humano, ele é tentado, e uma dessas 3 áreas pode ser o seu fraco. Então, ou a pessoa vai ter dificuldade com relação ao dinheiro. Tem pessoas que matam e morrem por causa de dinheiro. Elas têm uma ganância que nunca acaba. Então, elas lutam por dinheiro desde quando amanhece o dia até o anoitecer do dia. E a vida delas e a motivação delas é ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro. E a vida todinha vai embora e ela correndo atrás de dinheiro. Pode ser que isso seja o seu lado fraco. Tem pessoas que gastam e elas amam dinheiro e elas não têm controle do que elas ganham, do que elas gastam. Muitos fazem do dinheiro um Deus. Também tem pessoas que o problema delas pode ser o sexo oposto. Tem pessoas, independente de ser solteiras ou casadas, que têm muito problema, que sempre querem chamar atenção, que querem conquistar uma pessoa sempre do sexo oposto. E existem pessoas que têm muito problema com o poder. Elas têm dinheiro, elas são bem-sucedidas na vida, mas elas querem fama, e elas querem poder, e elas querem dominar. E aí você pode ligar a televisão e você vai ver pessoas que têm problemas com dinheiro, pessoas que têm problemas com o sexo oposto e pessoas que têm problemas com o poder. Está lá para você ver escancaradamente. É assim que Satanás vai lançar as tentações através de diversas formas e diversas cores para derrubar você, para me derrubar e para tentar todo crente. Eu não sei qual que é o teu fraco. Procura aí, sonda seu coração, olha para o seu dia a dia e perceba, vê, vai pensando aí. Mas aí pensando no Sansão. Sansão tinha tudo para ser uma bênção. Ele foi chamado, tinha lá que cumprir alguns requisitos, porque ele era nazireu, ele não podia beber vinho, ele não podia cortar os seus cabelos, ele tinha que cumprir os requisitos. Ele foi separado para uma obra especial, para um trabalho especial para Deus. Mas o que fez com que Sansão de repente fosse e tivesse uma vida que foi ladeira abaixo? Desde a tenra idade, Sansão, ele sempre deu ouvidos ao seu próprio coração. Você, no decorrer de tudo que você lê no livro de Juízes acerca de Sansão, em momento algum você vai ver que Sansão tinha foco, estava preocupado especificamente, tinha objetivos e tinha clareza da responsabilidade que ele tinha. Não, Sansão, dentro do dinheiro, do poder ou do sexo oposto, ele tinha problema com o sexo oposto. Ele tinha um fraco por mulheres, ele era encantado por mulheres. Tanto que ele foi para uma terra vizinha e ele se encantou por uma mulher, não percebeu que ele era juiz da terra dele, e ele queria casar com aquela mulher, e ele falou para os pais dele: eu quero aquela mulher para mim. E os pais dele: mas filho, escolhe alguém do nosso povo. Não, era aquela que ele queria, e a palavra de Deus diz em Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas.
Se você conhece pessoas que tomam decisões com o coração, você percebe quantos erros elas cometem sucessivamente. Não é que você tem que ter um coração duro, você tem que ter um equilíbrio entre a mente e o coração, mas você tem que buscar primeiro a vontade de Deus para você ser bem sucedido. Mas em momento algum você vai ver Sansão buscando a Deus, mas ele vai fazendo todas as vontades e matando todos os desejos da sua carne, do seu coração. Tudo que seus olhos desejavam, ele corria atrás, e por isso que eu escolhi essa ilustração, não é? O coração em forma de serpente, porque ele engana você, o teu maior inimigo é a sua carne. Ele pode te enganar de tal forma como enganou a Eva no jardim do Éden. Também Sansão, você pode ver no decorrer da história, outro passo que foi devagar, que foi conduzindo Sansão à queda, foi que ele era surdo para os conselhos e totalmente cego para os perigos. Os pais viviam aconselhando, meu filho, não, mas não faça assim. Mas ele era surdo, ele não queria ouvir. Conhece pessoas que as pessoas dão conselho, mas elas não querem ouvir. Elas não te dão ouvidos. Então, Sansão era uma pessoa assim. Não foi por falta de conselho que Sansão se afastou de Deus. Foi porque ele quis, ele fechou os ouvidos, e é tão interessante que uma pessoa que fecha os ouvidos para os conselhos, e Provérbios diz, na multidão de conselhos a sabedoria. Sansão não queria ouvir o conselho de ninguém, se não ouvia nem o pai e a mãe, quem dirá dos outros. Não deu ouvidos para os pais, e na medida que a gente fecha nossos ouvidos para os conselhos, onde há sabedoria, então a gente não é guiado por sabedoria. Se eu não tenho preocupação em saber a vontade de Deus e só a vontade do meu coração, se eu não quero ouvir conselho de ninguém, logicamente que passo a passo eu estou caminhando para a ruína. E Sansão então começou a ficar cego para os perigos, tanto que ele se envolveu finalmente no decorrer da vida dele com uma prostituta, e ele se apaixonou por uma prostituta. Ele não percebeu os perigos que a vida foi colocando na vida dele e foi brincando com o pecado, foi brincando com o povo filisteu que foi se levantando como inimigo cada vez mais forte. E aí Satanás usou mulheres na vida de Sansão para realmente ele abrir o coração e contar os segredos para elas. Então, perto dos vales, Sansão sempre foi andando perto de perigos. Uma pessoa que não ouve conselho, uma pessoa que não anda com Deus, ela anda perto de vales que ela pode escorregar, e tem um versículo em Provérbios que fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Mas foi o segundo passo que, de repente, nós podemos perceber na vida de Sansão. Terceiro passo que nós vemos Sansão dando, se afastando de Deus, uma vez que ele não ouvia conselhos, que ele não queria ouvir conselhos, ele foi fazendo escolhas, ele foi andando à vista dos seus olhos e fazendo escolhas de acordo com o seu coração. Como eu já disse, em momento algum você vê ele buscando a vontade de Deus, se arrependendo, contrito por algum pecado. E quando eu penso em Sansão, eu vejo a diferença que tem da vida de Davi com a vida de Sansão. O tempo todo Davi buscava a presença de Deus. O tempo todo você vê quando Davi pecava, ele se arrependia do seu pecado, ele cantava salmos ao Senhor, mas no decorrer da vida todinha, que foram 20 anos como juiz em Israel, você não vê Sansão buscar Deus uma vez. E é um perigo uma pessoa que realmente não busca conhecer a Deus, a vontade de Deus, ou que conhece a vontade de Deus e não quer fazer a vontade de Deus, ainda é pior. Uma pessoa que não busca Deus, que não lê a palavra dele, onde a palavra dele não fala com ela, ela pode estar dentro de uma igreja, mas cada dia mais ela vai estar se afastando de Deus, apesar de estar dentro de um culto muitas vezes. Ela se torna até cega e amortecidos ficam os seus ouvidos e os seus olhos para ouvir Deus falar. Todas as pessoas
que conhecem a Cristo têm que ter o seu tempo individual com Deus, para Deus conduzir ela nos caminhos dele e mostrar a vontade dele. Mas Sansão não tinha intimidade e não buscava a vontade de Deus. Também, uma vez que ele foi tomando passos errados, ele contraiu um casamento errado. Ele sabia que ela não era uma mulher do seu povo, mas ele quis casar com ela, com aquela mulher, né, lá no meio do povo dos filisteus. Foi um casamento errado. O pai dela deu depois, por causa de um problema que deu já logo no começo do casamento, ele deixou a casa, voltou para a casa dos pais. Quando ele quis, ele voltou para a mulher dele. Quando voltou para a mulher dele, o pai dela já tinha dado ele para outro homem. Aí ele ficou muito bravo, conseguiu mais problemas com o inimigo. Um botão de uma camisa que começa a ser botado errado, sucessivos erros vêm. Não tem como você querer consertar o erro, a não ser que você se arrependa sinceramente diante da presença de Deus e retome de onde você errou. Mas ele casou errado, e aí eu tirei aqui no PowerPoint tem ali o que deu errado no meu casamento. As pessoas pegam, tomam decisões, de repente contraem alianças com pessoas que não conhecem a Deus e querem que a coisa funcione. Não tem como. Sansão também errou nessa área da vida dele. E aí, no final, finalmente, chegando já nos finalmente, uma das coisas que eu destaco dentro do tempo que nós temos, as prioridades de Sansão eram erradas. Ele não priorizava, Deus fala na palavra dele, buscar em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade de Sansão era se satisfazer o tempo todo. Não buscou a Deus como juiz, não buscou cumprir a responsabilidade que ele sabia que ele tinha, levou a vida como de qualquer forma, e aí no final da vida adormeceu no colo do diabo, porque ele dormiu no colo da Dalila. E a Dalila então conseguiu descobrir o segredo do seu coração, cortou então as suas tranças, ainda que o Senhor já estava muito longe de Sansão. Sansão não ficou só fraco fisicamente, espiritualmente ele já estava derrotado. E aí, quando ele acordou, o que aconteceu? Quando Dalila gritou, filisteus vêm sobre você, Sansão. Ele falou, mais uma vez eu vou conseguir derrotar eles. Estava acabado Sansão. O que tanto deu problema para Sansão, que foram os seus olhos, os inimigos venceram Sansão, tiraram os olhos de Sansão, furaram os seus olhos, arrancaram os seus olhos, e aí levaram, e ele serviu para o povo que não conhecia Deus, rir de Deus, fazer chacota de Deus. Foi uma vergonha o nome de Sansão no meio do povo que não conhecia Deus. Então, pela primeira vez você vê Sansão orar. E quando ele ora e ele busca Deus, Deus que é cheio de misericórdia, ele ouve a oração de Sansão, e Sansão fala, por favor, Senhor. Primeira vez que você vê Sansão orar, que está registrado na palavra de Deus, que o Senhor me dê força pela última vez. E lá naquele palácio cheio de gente cultuando seus falsos deuses, ele chega no meio de duas lacunas que fazem parte da estrutura do palácio, e Deus concede forças, e a palavra fala, morreu ali Sansão com todos os seus inimigos, matou mais na sua morte do que na sua vida. Deus deu muitas oportunidades para Sansão, mas Sansão infelizmente não aproveitou. Teve uma morte muito triste. Deus ouviu a oração dele. Como ele podia ter feito uma história diferente? Com tantos dons e talentos que Deus dá para você e para mim, fazemos escolhas, vivemos num mundo onde tem tentações e lutas, mas Deus lembra você e eu. Nós podemos se afastar de Deus e nem perceber. Fique perto. Salmo 22:11 diz, não te distancies de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Fica perto. Não tem como o fim não ser ruína para aquele que se afasta de Deus. Fique perto de Deus e seja uma bênção na mão de Deus. É isso que Deus tem para o nosso coração nessa hora. Que Deus abençoe a palavra dele no seu coração.